Olá, bom dia. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Alameda. Nós estamos na série Novos Começos, Valores Eternos e estamos falando a respeito do Sermão do Monte, o sermão registrado por Mateus nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. São palavras de Jesus destinadas aos seus discípulos. E nesse contexto nós vamos continuar falando a respeito dos textos contidos no capítulo 5. Na semana anterior, nós falamos a respeito dos versículos 11 e 12. E nessa semana falaremos a respeito dos versículos 13, 14, 15 e 16. Esse é um texto bem conhecido em que Jesus vai dizer que eu e você, discípulos dele, somos o sal da terra e a luz do mundo. E é sobre esse texto tão especial que nós vamos falar nesse momento. Pois bem, as palavras de Jesus, então registradas em Mateus 5, a partir do versículo 13, dizem assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Pois bem, aqui são palavras de Jesus e esses 4 versículos resumem um pouco daquilo que seria a expectativa de Jesus para aqueles que escolhessem segui-lo. O Sermão do Monte vem proferindo até aqui uma série de bem-aventuranças, vem falando a respeito das características dos discípulos de Jesus. E nesse momento, Jesus, ao estar rodeado então por esses discípulos, olha para eles e diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos lendo aqui esse texto registrado no Evangelho de Mateus, mas existem 2 outros textos paralelos registrados no Evangelho de Marcos e de Lucas. Eu quero ler outros 2 versículos, então, registrados por esses 2 outros evangelistas. Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 50, a palavra de Deus diz assim: O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. E o texto de Lucas, capítulo 14, nos versículos 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra e nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu irmão, minha irmã, interessante perceber aqui as palavras de Jesus registradas tanto por Mateus quanto por Marcos e também Lucas. E é interessante perceber que Jesus, em todo o tempo, ele usa uma linguagem totalmente adequada para aqueles que estavam ao seu redor. Lembre-se, nós estamos aqui aproximadamente no ano 30. E nesse contexto, numa sociedade basicamente rural, sem rede elétrica, sem equipamentos, e Jesus vem então trazendo a realidade daqueles homens. Jesus vem falar da luz, obviamente não uma luz como nós conhecemos, uma luz de lâmpadas ou holofotes, mas uma luz de um candeeiro ou de uma tocha. E também vem falar a respeito do sal, que assim como é hoje, naquela época também o sal apresentava propriedades de preservação, propriedades para dar gosto aos alimentos e também propriedades até mesmo para a agricultura, pois o sal ele afastava ervas daninhas. Pois bem, é interessante perceber que Jesus, então, usando essa linguagem cotidiana, vai transmitir verdades do reino
para aqueles discípulos. E é justamente sobre essa linguagem tão comum àqueles discípulos que nós vamos falar nesse momento. Mas antes de começarmos a falar a respeito do que seria ser sal da terra e luz do mundo, eu quero, assim como temos feito nas aulas anteriores, deixar uma sugestão de leitura para você. Esse é um livro precioso, Ensinando através do Caráter, do autor Eurípides da Conceição. E nesse livro, Ensinando através do Caráter, o autor vai transmitir as verdades a respeito do caráter de Cristo e da maneira como Jesus transmitiu o seu caráter através da sua postura. Ou seja, Jesus não era apenas aquele que discursava, mas aquele que vivia tudo aquilo que ele falava. E esse livro, então, vai falar justamente a respeito disso, de que forma Jesus ensinou através do caráter e de que forma eu e você, como discípulos de Jesus, podemos e devemos também ensinar através do caráter. Esse é um livro muito especial, eu sugiro que você, se puder, leia esse livro. É um livro que tem aproximadamente 150 páginas e que certamente vai edificar a sua vida, assim como edificou a minha no momento em que eu li esse livro. Fica a sugestão então de leitura, Ensinando através do Caráter. Pois bem, vamos retomar aqui então o contexto desse texto tão especial, versículos 13, 14, 15 e 16 de Mateus, no capítulo 5. E nesse contexto, então, de sal da terra e luz do mundo, a primeira coisa que podemos entender aqui é que, ali no versículo 13, Jesus diz, vocês são o sal da terra. E aqui nós precisamos nos lembrar, estamos lá no ano 30, e Jesus então fala a respeito das propriedades desse sal. O sal, então, era aquele produto que servia para preservar, para purificar e também para temperar. E a parte daquilo que nós já conhecemos a respeito do sal, usado como tempero, eu quero trazer um pouquinho do contexto histórico do sal. Porque o sal naquela época ele não representava o que representa para nós hoje, como um simples tempero. Ou para lugares onde não há energia elétrica, o sal usado como preservador, por exemplo, da carne. Ali, o sal também tinha esse uso, mas ele era cercado de uma simbologia com muitas aplicações espirituais. Eu quero ler alguns textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, que falam um pouquinho a respeito do que representava o sal para Jesus e para os seus discípulos. Eu quero ler um texto que está escrito lá em Levítico, no capítulo 2, no versículo 13, que vai falar justamente a respeito desse componente, o sal, que era exigido como um componente de todas as ofertas entregues a Arão, lá enquanto o povo ainda estava no deserto. Vamos ler o que diz Levítico 2, no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Aqui nós entendemos que o sal também representa um componente da aliança que Deus tinha com aquele povo. Todas as ofertas de cereais apresentadas pelo sacerdote para Deus, eles deveriam ser acrescidas de sal. O sal aqui, além de um tempero, ele também entra como um elemento da aliança entre o povo de Deus e o próprio Deus. Eu quero ler também aquilo que diz em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, porque aqui nesse contexto, o texto bíblico vai dizer que o sal também era símbolo de uma aliança eterna. E no contexto aqui de 2 Crônicas, uma aliança entre Deus e Davi. 2 Crônicas 13, 5, diz assim a palavra do Senhor: será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos,
por uma aliança perpétua? Aqui, em outras versões, ao invés de aliança perpétua, em algumas versões como a Almeida Revista e Atualizada, vai usar o termo aliança de sal, aliança perpétua. Ou seja, também um simbolismo desse sal como uma aliança, ou representando essa aliança entre o homem e Deus. Eu quero continuar falando um pouquinho a respeito desse contexto do sal. Você certamente na cozinha já usou o sal de mais ou de menos. E tanto em uma situação como em outra, você certamente percebeu ou a falta ou o excesso de sal. Pois bem, trazendo isso para uma aplicação real nas nossas vidas, eu e você somos chamados a fazer diferença no lugar onde estamos. Porque assim como o sal faz toda a diferença em um alimento, seja ele doce ou salgado, eu e você também precisamos expressar essa diferença que carregamos dentro de nós. Porque, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, nós somos vasos de barro que carregamos dentro de nós um tesouro eterno, um tesouro imensurável. Carregamos a presença do próprio Deus dentro de nós. E se carregamos Deus dentro de nós, eu e você precisamos fazer a diferença nos lugares onde estamos. Essa é a marca do cristão. Essa é a marca que Jesus gostaria que eu e você deixássemos por onde nós passássemos. É por isso que o texto de Mateus 5, no versículo 13, vai dizer que eu e você somos o sal da terra. Embora aquele texto, como eu disse anteriormente, fosse aplicado a um contexto de discípulos ao redor dele, eu e você também somos discípulos de Jesus. E por isso, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, Ele está dizendo para mim e para você que eu e você somos o sal da terra. Eu quero ler também aquilo que está escrito em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6. O apóstolo Paulo vai escrever a essa igreja, a igreja de Colosso, e ele vai falar a respeito da maneira como eu e você precisamos nos portar, da maneira como precisamos expressar os nossos sentimentos, expressar as nossas palavras aos outros. Preste bem atenção no que diz a palavra do Senhor. Colossenses 4, 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Perceba que o texto diz que eu e você precisamos ser agradáveis, temperados com sal. E esse texto me faz lembrar também aquilo que o próprio apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, 22, quando ele fala a respeito do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve que devemos ser agradáveis, temperados com sal, eu aprendo que ser sal significa ser cheio do Espírito Santo. E mais do que isso, transbordar a presença de Deus onde quer que nós estejamos. Por isso, voltando ao texto de Mateus, no capítulo 5, Jesus vai dizer, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Eu e você nascemos de novo para adorar o nosso Deus. A Bíblia vai dizer, o próprio apóstolo Paulo escreve, em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que nós somos nova criatura. E ser uma nova criatura significa justamente transbordar da presença de Deus, fazer a diferença nos lugares onde nós estivermos. Porque, perceba, assim como eu disse a respeito da sugestão de leitura, nós fomos chamados não apenas para discursar o Evangelho, mas para viver o Evangelho, para ensinar não apenas através de palavras,
mas especialmente através do nosso caráter, através da nossa vida cotidiana. E Jesus, além de dizer que nós somos o sal da terra, no versículo 14 ele também diz: vocês são a luz do mundo. E aqui, meu irmão, minha irmã, é impossível ler esse texto e não se lembrar daquilo que está escrito em João, no capítulo 8, no versículo 12, quando o próprio Jesus declara: eu sou a luz do mundo. E perceba, assim como eu e você somos discípulos de Jesus e imitadores dele, eu e você também somos chamados a resplandecer a luz que está dentro de nós. E veja, essa luz não provém do ser humano, não provém do cristão, mas ele provém do próprio Deus que habita dentro do cristão. A Bíblia vai dizer que eu e você somos selados com o Espírito Santo e assim somos chamados para refletir essa luz. E nesse momento eu quero compartilhar com você alguns textos da Palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que vão falar a respeito da luz e que vão nos trazer a ideia do que representa de fato essa luz. Eu quero começar lendo aquilo que está escrito em 2 Samuel, no capítulo 21, no versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Aqui no texto em questão, nós temos Davi, o rei de Israel, aquele que havia sido ungido por Samuel, aquele que carregava dentro dele o Espírito Santo. Nós vemos aqui ele sendo chamado de lâmpada de Israel. Quero ler também aquilo que está escrito em 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: e ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Aqui nesse contexto nós temos também o rei Davi, que outrora havia sido chamado de luz de Israel, lâmpada de Israel. Agora os seus descendentes também são chamados de luzeiros, de luzes de Israel. Um outro texto, agora no Novo Testamento, que vai transmitir a ideia de luz relacionado à presença de Deus, está lá em Lucas 2, nos versículos 25 a 31. Ali nós temos Jesus sendo declarado profeticamente como aquele que seria luz para os gentios. Vamos ler o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, entre os versículos 25 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aqui nesse texto, Lucas 2, entre os versículos 25 e 32, há uma declaração profética desse homem, chamado Simeão. Ele, que havia recebido revelação por parte do Espírito Santo, declara profeticamente sobre aquela criança as verdades a respeito do propósito para o qual Jesus havia vindo à Terra. Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, estava sendo apresentado ali, ao 8º dia, como a lei mandava, para a circuncisão. E essa criança, então,
é tomada nos braços por Simeão e ele declara que Jesus, o Cristo, viria a ser a luz para a revelação aos gentios. E aqui podemos entender os gentios como eu e você, aqueles que não fazem parte da nação de Israel, aqueles que viriam a se converter. É interessante perceber que a luz é o próprio Deus. Nós lemos anteriormente Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E assim como Jesus é a luz do mundo, eu e você também somos chamados para ser a luz do mundo. Aqueles que iluminam, aqueles que trazem luz sobre as trevas. E falando a respeito disso, eu quero ler aquilo que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. João 1, versículo 9. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aqui, o apóstolo João, o evangelista, ele vai falar a respeito de Jesus. Jesus é a verdadeira luz, aquele que haveria de vir ao mundo. E nesse contexto de Jesus como luz do mundo, sabendo que eu e você também somos chamados para ser luz onde quer que nós estejamos, eu quero compartilhar aquilo que está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, entre os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Meu irmão, minha irmã, perceba que o apóstolo Paulo transmite a ideia daquilo que Jesus está dizendo. Jesus disse que eu e você somos luz do mundo. E aqui o apóstolo Paulo aprofunda a ideia de sermos luz. E ele vai dizer que ser luz significa refletir essa luz através das nossas atitudes, através da nossa conduta. E o apóstolo Paulo é muito enfático quando diz: eu e você precisamos ser irrepreensíveis e puros. Deveremos ser santos, assim como o nosso Deus é santo. Eu quero ler também aquilo que João escreve no seu Evangelho. João, no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, ou seja, não prevaleceram contra a luz. Eu e você somos chamados para estarmos inseridos no mundo. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, em João no capítulo 17, vai dizer: Pai, peço que não os tire do mundo, mas para que os guarde do mal. Nesse contexto, eu entendo que nós fomos chamados para estarmos inseridos no mundo e resplandecermos as verdades de Deus nos lugares onde nós estamos inseridos. É isso que está escrito também em João no capítulo 3. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo. Dessa mesma forma, eu e você, inseridos no mundo, mas transformados através de uma mudança de mente ocasionada pelo Espírito Santo, somos chamados também para resplandecermos essa luz. Vamos ler o que está escrito em João, no capítulo 3, entre os versículos 19 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meu irmão, minha irmã, perceba que eu e você somos chamados para praticar a verdade. E essa verdade praticada, ela nos aproxima da luz. Veja, ao praticarmos boas obras, todos verão, e dessa forma o nome do nosso Deus será exaltado e glorificado.
Pois bem, encerrando a nossa Escola Bíblica Alameda, eu quero compartilhar com vocês algo que está escrito no comentário bíblico de Champlin e traz alguns escritos judaicos a respeito desse contexto de Deus como luz do mundo. Diz assim esses escritos judaicos: os israelitas disseram ao santo e bendito Deus: tu mandas que acendamos lâmpadas para ti, mas tu és a luz do mundo e contigo mora a luz. O santo Deus replicou: não ordeno isso porque precise de luz, mas para que vós reflitais luz sobre mim, como eu vos tenho iluminado. Assim o povo poderá dizer: eis como os israelitas o ilustram, isto é, aquele que os ilumina à vista de toda a terra. Meu irmão, minha irmã, esses escritos judaicos trazem a verdade de que Deus é a nossa luz, Ele é a luz do mundo. E eu e você somos chamados para refletir a luz dele que há em nós. Eu e você somos chamados para fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Lembre-se, eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus, através do seu sacrifício naquela cruz, morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos refletir a presença dele dentro de nós, onde quer que nós estejamos inseridos. Encerramos aqui, então, mais uma aula da Escola Bíblica Alameda. E na semana que vem, no próximo domingo, falaremos a respeito dos versículos 17 e 18 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Eu desejo a você um domingo abençoado, uma semana cheia da presença de Deus. Que você possa, ao longo de toda essa semana, ser sal e luz onde você estiver. Deus te abençoe e até a nossa próxima Escola Bíblica Alameda.